Um dia, ao acordar, uma família do interior descobre uma série de marcas grandes e estranhas em sua plantação de milho. A princípio, o patriarca as atribui a alguma brincadeira de vizinhos locais, mas logo conclui que elas não poderiam ter sido feitas por uma máquina humana conhecida, devido à sua geometria perfeita e pelos caules não terem sido quebrados. Nesse meio tempo, o cachorro da família começa a se comportar de forma agressiva e predatória. Não demora e a família logo descobre, através da televisão, que as marcas estão presentes não só ali, mas em plantações de diversos países. Desde os primeiros momentos de exibição, o roteiro se preocupa em estabelecer características peculiares de cada personagem, que a princípio parecem irrelevantes. A começar por Graham Hess, o protagonista, pai de 2 filhos pequenos, Morgan e Bo. O primeiro sofre de asma, e a segunda espalha copos pela casa, pois nunca bebe água até o fim, achando que há algo de errado com ela. Há 6 meses atrás, a esposa do protagonista foi morta em um acidente, no qual foi atropelada por um caminhão que acabou a imprensando contra uma árvore. Seu desamparo foi tamanho que ele decidiu largar a sua vida de pastor e ir morar em uma fazenda na Pensilvânia. A tragédia motivou Merrill, um ex-jogador de beisebol frustrado com sua carreira interrompida no esporte e irmão mais novo de Graham, a ir morar com ele e seus sobrinhos. Os membros da família passam por um breve período de experiência e descobertas até finalmente entenderem do que realmente se tratava todo aquele cenário. Era uma invasão alienígena. Porém, à medida que Morgan, Bo e Merrill enfrentam situações que os fazem aceitar que tudo aquilo estava acontecendo mesmo, e por isso começam a temer pelo pior, Graham demonstra apenas resistência. Para ele, era impensável algo tão fantasioso estar acontecendo no mundo real. Seu irmão, convencido de que o mundo iria acabar, questiona o protagonista sobre como ele se sente. Cético, Graham responde que existem basicamente 2 grupos de pessoas no mundo. Aqueles que têm esperança, que acreditam que não importa o que aconteça, uma força ou um ser superior sempre estará lá para cuidar deles, e aqueles que têm consciência de que estão sozinhos, por conta própria, e por isso, sabem que suas vidas são governadas pelo acaso. Em outras palavras, ele considera que há pessoas com fé ou sem fé, e se coloca no segundo grupo, enquanto seu irmão fica no primeiro. Nessa sequência, Graham revela que as últimas palavras de sua mulher, antes de falecer, foram frases desconexas, algo como "peça para Merrill rebater", provavelmente se referindo a algum jogo do cunhado que por acaso lhe veio à mente. A partir desse episódio, o protagonista abriu mão de sua fé, com a certeza de que a aleatoriedade e nada além disso conduz à vida dos seres humanos. Para piorar a sua situação, o personagem constantemente se encontra com o sujeito que dirigia o caminhão que atropelou sua esposa, o seu vizinho Ray. Ou seja, a recordação daquele momento terrível é vívido em sua rotina, devido à presença impune daquele que o fez perder a fé. Mais tarde, a família compartilha uma última refeição juntos, cuja tensão interna acaba se elevando devido à recusa de Graham em rezar, apesar do pedido do filho. Depois disso, o pai e seu irmão fecham as janelas da casa e se preparam para o pior, enquanto os barulhos estranhos continuam. Quando a fazenda é invadida, todos se escondem no porão, mas esquecem a bombinha para a asma do menino, que acaba tendo uma crise quando quase é capturado por um dos extraterrestres. Nesse momento, começa o processo de restauração da fé de Graham, que tem consciência de que os ETs matam os humanos com um veneno em forma de vapor que sai de seus pulsos. O protagonista, ao notar um taco de beisebol usado para fins decorativos, lembra das últimas palavras de sua mulher e as repete para Merrill, que rapidamente pega o objeto e bate com toda a força no alienígena, o deixando atordoado. Mas o que o mata de vez são os copos de água que Bo deixava espalhados pela casa, que acabam caindo em cima dele, revelando a fraqueza dos invasores e a suposta falta de preparo deles, pois em tese, buscavam dominar um planeta composto predominantemente por uma substância fatal para sua espécie. É comum em obras similares, os aliens serem consideravelmente mais avançados tecnologicamente do que os humanos, até para justificar serem eles estarem invadindo e não a gente. Porém, no caso de sinais, não vemos esse estereótipo. Os extraterrestres, observados no filme, parecem estar desesperados, talvez até moribundos, e não demonstram superioridade física ou cognitiva, pelo menos considerável, em relação aos humanos. Um dos primeiros indícios da presença dos alienígenas, além do círculo nas plantações, é presenciado quando Graham e Merrill percebem movimentos incomuns no telhado, que provocam barulhos estranhos. Aparentemente, trata-se de uma missão de reconhecimento dos invasores. Porém,
diferente do que poderíamos imaginar, bem menos sofisticada. Mais tarde, o personagem Ray prende um dos aliens em sua despensa. Se essa espécie alienígena fosse absurdamente avançada, com intelecto e tecnologia além da compreensão humana, provavelmente seria capaz de evitar ser pego por um sujeito qualquer e escapar de uma prisão de madeira. Outro fator que aponta o possível desespero dos ETs é a desordem e falta de instrução que demonstram em suas atitudes. Eles são sempre vistos sozinhos, como se não tivessem uma organização para trabalharem em grupos e uma estratégia para conquistarem as regiões, sugerindo que não restam muitos deles e estão simplesmente buscando materiais e suprimentos para continuarem vivos. Diante dessa perspectiva, o palpite de Meryl de que os alienígenas simplesmente saíram como se estivessem com pressa enfatiza ainda mais essa ideia de que eles estão apenas buscando de forma alucinada uma maneira de sobreviver. Talvez eles até soubessem que o planeta Terra era mortal para eles, mas não tinham outra escolha. Se considerarmos a espécie extraterrestre vista em Sinais apenas como uma outra sociedade que vivia em algum lugar da galáxia e precisou visitar a Terra, talvez não intencionalmente, por questões emergenciais e não autoritárias, torna-se compreensível eles não saberem que a Terra não era o local ideal para eles, por ser composta por cerca de 70% de água. Contudo, ainda que o tema imediato do enredo seja uma invasão alienígena, ela basicamente serve como pano de fundo para o roteiro expressar sua verdadeira intenção: discutir os limites da fé. Tanto que a invasão extraterrestre é abordada de forma intimista e superficial, pois não é o ponto principal. Por isso não são mostradas sequências grandiosas, repletas de naves, batalhas, caos e destruição. Na verdade, até os momentos finais, o único contato que o espectador tem com os alienígenas é o mesmo da família, através de vídeos amadores e imagens pouco nítidas, captadas e exibidas pelo noticiário de TV. Além do mais, grande parte da obra acontece em um só local. Isso ocorre porque contribui com a identificação do público. É mais fácil se relacionar com essa família comum, tentando processar um cenário incompreensível de invasão alienígena iminente, se o roteiro se concentrar em personagens mundanos, ao invés de agentes especiais e cientistas, tentando lidar com o problema de sua própria casa. Sinais não é um filme sobre extraterrestres, é um filme com extraterrestres. É uma história onde podemos ver o impacto das relações familiares e dos sinais oferecidos pela vida, que podem ser interpretados como mensagens divinas ou como simples causalidade, para os mais céticos. Portanto, os sinais do título é uma referência a essa discussão, a tudo que é ouvido e visto, mas que muitas vezes passa despercebido, sendo que pode ser encarado como algo mais significativo ou uma série de coincidências e experiências que vão além do que se pode considerar comum ou normal. Por isso o diretor estabelece incidentes ou mazelas sutis que afetam os personagens e que, em tese, provariam a inexistência de Deus. A morte da esposa de Graham, a asma de Morgan, a carreira frustrada de Meryl, o problema de Bo com a água. No entanto, à medida que os sinais se alinham, o protagonista percebe que existe uma justificativa para esses sofrimentos e que tudo de ruim ou peculiar que aconteceu na vida de sua família até o momento tinha um propósito. Não foram acontecimentos frutos do acaso, mas parte de algo maior, uma série de sinais do destino, preparando-os para sobreviverem juntos ao que viria, para que ele não perdesse seus filhos e nem seu irmão. Se não fosse pelo estranho hábito de Bo, o ET não morreria apenas com a pancada. Se eles não tivessem esquecido a bombinha, Morgan teria morrido com o veneno. Se Meryl não fosse um ótimo rebatedor, não teria conseguido acertar o alien com tamanha força e precisão. Assim, a fé de Graham é restaurada, e ele se convence de que nada acontece por coincidência, mas sim por milagres. Concluindo que as palavras finais de sua esposa, ao contrário do que pensava, não foram sem sentido ou avulsas, e sim uma espécie de visão, uma tentativa de alertá-lo para o que viria. Apesar de sua carga dramática, Sinais não é focado em uma crença religiosa específica. Na verdade, é sobre a sensação de que há uma força benevolente e onisciente que nos guia pela vida. Porém, a noção de que é importante ter fé, não importa em que ou em quem, em detrimento de um posicionamento mais cético e racional em relação à existência humana, supondo que este necessariamente torna a vida mais vazia, pode ser um tanto problemática e totalmente falsa para alguns, pois nem todos são predispostos a aceitar aquilo que não se explica. No entanto, Sinais prova seu valor devido à discussão que carrega e propõe, instigando o espectador a refletir acerca de sincronicidade, o significado da vida e da união familiar em situações difíceis.
Pode até ser que não exista força divina nenhuma e que, de fato, tudo aconteça por acaso, devido às aleatoriedades da vida, e que nada faça realmente sentido ou se justifique. Contudo, o importante é que a crença muda e até salva a vida de uma pessoa, através do simples gesto de enxergar nos sinais algo significativo. Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro.